Não é só no céu que coisas estranhas acontecem, concorda? Sob as águas do mar, vários avistamentos de estranhos fenômenos também já foram relatados. Luzes que se movem rapidamente sob a superfície, brilhos que surgem do nada e, mais ainda, objetos que saem e entram na água com facilidade, como se fossem verdadeiros anfíbios voadores. Eles são os OSNIs, objetos subaquáticos não identificados. É a mais nova categoria. E mais recentemente, alguns autores e estudiosos alegam haver ao menos 5 bases desses objetos em diferentes pontos espalhados pelos oceanos da Terra. Mais uma teoria da conspiração ou existe mesmo bases submarinas supostamente alienígenas, hein? E será que seriam alienígenas mesmo? Bem, apesar de não serem relatos novos, ultimamente têm sido divulgados vários casos de avistamentos de OSNIs em diferentes lugares, tanto por pescadores como por turistas de cruzeiros marítimos, mas especialmente vindos de militares, que afirmam ter visto algo completamente fora do comum surgindo do fundo do mar e aparecendo próximo ou até acima da superfície. Que susto, hein? Um dos relatos que podem ser considerados confiáveis, por exemplo, é o do ex-almirante da Marinha dos Estados Unidos, Tim Gallaudet, que chegou a publicar um artigo muito interessante a respeito dos OSNIs, intitulado Abaixo da Superfície. Podemos aprender mais sobre os WAPs, fenômenos aéreos não identificados, observando o oceano. Ele se refere ao fenômeno como objeto submersível não identificado, ou ESO, na sigla em inglês. De acordo com ele, trata-se da versão subaquática dos objetos voadores não identificados que chamamos de OVNI ou UFO. O ex-marinheiro diz que existem 3 razões para que governos e instituições aprofundem os estudos sobre os nossos mares. A segurança da área marítima pertencente aos Estados Unidos é a principal delas, mesmo porque pouco se conhece sobre os oceanos do planeta. Já foi feito um estudo dizendo que conhecemos mais sobre o espaço sideral do que sobre os oceanos. Seria também uma oportunidade única para a ciência poder confirmar a existência de tais objetos, priorizar tecnologias que permitem localizar OSNIs e, oportunamente, as suas bases. Bom, se há objetos voadores anfíbios adentrando os nossos oceanos, ou se eles já vivem por lá um bocado de tempo, provavelmente devem ter algum ponto de apoio para eles lá embaixo. Não faz sentido? Segundo a lógica, isso é plausível. E é justamente por causa de uma premissa assim é que homens como Richard Dolan, um dos mais conhecidos historiadores a respeito do tema, têm se dedicado. Dolan passou a focar no assunto desde o início dos anos 2000, quando teve acesso a documentos desclassificados que revelavam um amplo envolvimento do governo na eliminação ou ocultação de relatos diversos sobre objetos voadores não identificados, como eles fazem sempre. E isso não envolvia somente civis, mas também militares. Cá entre nós, já percebeu o quanto podemos estar sendo enganados, não só por governos locais, mas por um que tem uma participação gigantesca nos negócios e na vida do planeta, que é o governo dos Estados Unidos e suas instituições, como CIA e Forças Armadas? Não é só bastante questionável a participação altamente ativa dessas instituições no que tange a fenômenos anômalos, como também é algo que assusta muita gente. Afinal, por que esconderam e ainda escondem tantas informações? Por que eles teriam mais informações a esse respeito destes fenômenos do que o restante do planeta? Bom, a resposta pode estar numa única palavra: investimento. É um país que, sem dúvidas, investe pesado não só na infraestrutura, na indústria do entretenimento e suas forças armadas, como também na ciência em várias das suas faces. E a ufologia, mesmo sendo considerada uma pseudociência para muitos, está na planilha orçamentária do governo. Isso pode explicar o fato de a maioria dos casos e estudos que sempre falamos a respeito serem de lá. Mas
Retornando aos OSNIs e suas bases. Preston Dennett é outro autor especializado em assuntos sobre ufologia, tanto em seus livros quanto nas redes sociais, onde ele reforça o seu trabalho. Num dos seus trabalhos, Base UFO Submarina, uma investigação detalhada dos USOs no canal de Santa Catalina, Preston discute a possível existência de uma base alienígena submarina no canal de Santa Catalina, na costa da Califórnia. Ele fez um compilado de décadas de evidências, desde registros de radar da Marinha e avistamentos de esferas luminosas até relatos de abduções e perda da noção de tempo e espaço vivenciado por mergulhadores e residentes locais. Ele também explora o que muitos geólogos classificaram como uma formação rochosa natural chamada Sycamore Knoll, no Pacífico, próximo à Ilha Catalina e a 10,5 km da costa de Malibu. Sycamore Knoll é um capítulo à parte, mas tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Olha só. Em 2014, algum usuário do Google Earth, em seus passeios virtuais pelo globo, encontrou uma estrutura submarina no mínimo curiosa. Devido à aparência um tanto peculiar dessa enigmática estrutura, maciça, semelhante a uma pirâmide com cerca de 3 milhas de largura, piramidona, né? A imagem viralizou, sendo objeto de discussões infinitas nas redes sociais. Para tornar a coisa ainda mais enigmática, misteriosamente, a imagem sumiu do Google Earth, com esse tamanhozão todo. Por que ela sumiu? Ou será que foi excluída? Se foi, por quem? Ninguém sabe responder. Isso só aumentou a teoria de que o lugar se tratava de uma base submarina de naves alienígenas. Você corrobora com essa teoria? Acredita que ela realmente seja plausível, como alguns alegam ser? Sycamore Knoll tem outra particularidade. É uma região com diversos relatos sobre avistamentos de objetos voadores não identificados e até mesmo submersíveis não identificados. De acordo com Dennett, Sycamore é um dos maiores hotspots de atividade ufológica do mundo, ou seja, um dos centros mais movimentados, mais ativos nessa área. Richard Dolan, o outro autor, não discorda do seu colega. Segundo Dolan, ainda não foi possível enviar um ROV, um veículo operado remotamente, que seja subaquático, devido não só à logística cara, como também por não ser algo tão simples assim, né? Uma vez que a estrutura está a alguns milhares de pés abaixo da superfície. E toda movimentação a essa profundidade é sempre bem complicada. Até onde ele sabe, nenhuma empresa privada ainda conseguiu descer um ROV até o local para fazer imagens de alta resolução. Será que não compensaria o investimento? Bem, mas de qualquer maneira, o congressista americano Tim Burchett também compactua a ideia de bases alienígenas submarinas espalhadas pelos oceanos. Segundo ele, um amigo e alto oficial da Marinha, o qual ele preferiu não identificar, relatou ter detectado um objeto se movendo a centenas de milhas por hora sob a superfície. Algo tão grande quanto um campo de futebol. Uau! O caso, inclusive, teria sido documentado pela Marinha, mas continua classificado, ou seja, sigiloso. Apesar de ser um homem religioso, Burchett ficou conhecido por afirmar que o governo dos Estados Unidos está encobrindo a existência de OVNIs e outras atividades extraterrestres, mas que tudo é possível graças à vastidão do grande universo de Deus. O médico aposentado e agora ufólogo profissional, Dr. Stephen Greer, é outro que apoia a teoria de haver naves e seres inteligentes não humanos ocupando alguns lugares nas profundezas dos oceanos, com bases de apoio às suas naves. Se pensarmos bem, qual o melhor lugar na Terra para se esconder segurança? Exatamente, a resposta é essa: o fundo do mar, claro. A Terra, que na verdade deveria se chamar planeta Água, concordo plenamente, é composta em sua maioria por malha oceânica. As que cobrem os oceanos ocupam nada menos que 71% da superfície da Terra.
e representam 97% de todo o volume de água do planeta. Quanto nós conhecemos disso? Apenas 5%. Incrível, né? Portanto, se você quiser esconder algo de alguém, eu sugiro em algum lugar do oceano. No Pacífico, de preferência, ele que é o maior do planeta, com 165 milhões de quilômetros quadrados de água. Então não seria surpresa se, diante da pergunta onde estão os aliens, alguém de repente respondesse nas profundezas do oceano, claro. Dr. Gree acredita que não só haja bases alienígenas submarinas, como ele já citou em entrevistas que, na época da Guerra Fria, especialmente, haviam bases mistas na região do Triângulo das Bermudas, onde tradicionalmente desaparece tanta coisa. Mistas porque eram formadas tanto por seres humanos como por não humanos, com um único objetivo: o teste de uma rede eletromagnética, um projeto ultra secreto, talvez executado em conjunto com esses seres de origem não conhecida. Estava pensando aqui agora. Seriam esses testes eletromagnéticos as razões de tantos aviões e navios desaparecidos naquela região? Lembra? Nas décadas de 70 e 80, como isso era comum? Com certeza não teremos a resposta disso tão cedo, né? Talvez jamais. Mas, de acordo com o ufólogo, há muitas coisas incomuns colocadas no fundo do oceano. Ele disse literalmente colocados, pois se referia a veículos extraterrestres e bases para recebê-los, mantê-los e lançá-los. Então, surge novamente a pergunta: será que os OVNIs, pelo menos a maioria deles, avistados e relatados há centenas ou milhares de anos, sempre tiveram como base o fundo do mar? Olha que coisa curiosa. Será que eles já estavam aqui há muito tempo antes de nós e, de uma certa forma, e até pacífica, por assim dizer, compartilham esse enorme planeta conosco? Bem, se isso não for uma senhora viagem nossa, é algo a se pensar, né? Pois mistérios é o que não falta nesse planeta fantástico chamado Terra. Talvez uma casa de muitos seres. O que você acha de tudo isso? Deixe os seus comentários, eu gostaria de saber. E agradecer a sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.